Eu estou desempregada, né, há 2 anos. Eu tenho esse contrato com a Isto é um contrato de uma coluna que eu escrevo, mas que realmente não dá para pagar as contas. E aí eu vi, bom, vivo de uma poupança que eu consegui fazer durante toda a minha vida que trabalhei, os 20 anos que trabalhei com televisão, consegui fazer uma poupança, né? Falando que está desempregado há 2 anos, tem um contrato com a Isto é, mas dá para juntar uma graninha, né? Metade de tudo que eu ganhei, eu acabei tendo que abrir mão, porque passei por um divórcio, né? O pai dos meus filhos, fomos casados 12 anos, com divisão de bens, né? Trabalhou 20 anos, juntou a poupança e está vivendo dela. Se for de rendimento, ok, é uma parada válida. Saiu aí na imprensa, como é que a Raquel ganha 200, eu nem sei como é que o divórcio, chegar a essa cifra de 200 perdeu mil reais. Metade, perdeu entre aspas, né? Metade do que ela tinha foi para 200 mil reais e ainda não consigo comprar a sua casa. Gente, calma, o ex-cônjuge dela. Vocês não conhecem a minha vida, vocês não conhecem as minhas finanças, vocês não sabem nem o valor realmente que caía na minha conta. Eu cheguei aqui em São Paulo ganhando o menor salário do jornalismo. Eu passei 10 anos para poder ganhar um salário melhor. E nesse ínterim aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal que a gente não costuma falar, até porque o jornalista ele tem uma postura mais intimista, mais discreta, não fala sobre sua vida. Mas eu passei por um divórcio, eu era casada em comunhão de bens e eu tive que abrir mão de metade, 50% de tudo o que eu tinha. Então a casa que eu tinha, ela foi para meu ex-marido. Abriu metade, mas antes ou depois de começar a ganhar 200 mil? E o que eu fiquei foi a poupança que eu tinha feito para mim e para os meus filhos. E dessa poupança eu tenho vivido até hoje, não só para sustentar os meus filhos, mas eu sou a provedora da minha mãe, né, que é uma aposentada, vive com um salário mínimo, não dá para viver com um salário mínimo. Então, a poupança ou ficou com a casa? E do meu irmão George, que é uma pessoa que tem uma doença que é a esclerose múltipla, é uma doença que é incapacitante, ele não trabalha, ele não tem aposentadoria, ele não tem um salário, ele não tem nada. E eu sou a provedora do meu irmão. Então eu provejo 2 famílias mais os meus filhos. São 3 famílias que eu tenho que prover. E sem emprego. Então, assim, todas as economias que eu tinha foram para me manter e manter toda a minha família. Então, as economias de forma em dividendo você pode utilizar. Agora, se você for queimar as economias, vai ser um pouco complicado, porque uma hora o dinheiro vai acabar, né? É muito legal você falar isso, assim, né? Porque eu vi que essa semana foi um grande assunto. Teve gente analisando tudo mais, olha só, faz o cálculo, olha isso aqui e tal. E essa versão as pessoas não sabiam, né, de tudo que aconteceu. As pessoas têm a imagem lá do jornal, esse salário milionário, o que ela fez, por que isso, né, não rendeu. E agora você contando esse fato, acho que já abre um pouco a mente das pessoas para isso. Então, esse divórcio tem quanto tempo? Meu divórcio tem 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí, eu casei em comunhão. Não, então, 50% que era teu, também ficou dele. Engraçado, quando o casal, que a mulher fica no lar e o homem trabalha, todo mundo fala que é certinho, tem que dividir. Aí agora você fala que ele não tem nada, é um pouquinho complicado, né? Mas vamos lá, sai aí. De bens e, né, a justiça determinou e eu tive que dividir 50% dos bens foram para o meu ex-marido, que também não trabalhava, não tinha bens, e ficou com 50% do que eu tinha. E eu não fiquei com nada. Agora já está um pouco mais explicado. Ele quer uma casa grande para poder caber todo mundo, não é uma casa qualquer. Então, né? Não é assim, não consigo comprar nenhuma casa. É porque ela não queria uma casa pequena, ela quer uma casa grande. Uma casa que caiba todo mundo. Então, realmente, para viver do que ela poupou, não vai dar para poder comprar essa casa do jeito que ela quer. Mas cada um tem o seu sonho, tá certo. Se não é a casa que ela quer, ela vai batalhar até conseguir a casa que ela quer. Ah, é uma casa grande, você quer uma casa grande, não quer uma casa pequena? O sonho não tem tamanho, gente. Sonho é individual, cada um tem o seu. Eu quero ter uma casa bacana para mim, para os meus filhos, e quero ter um dinheiro que eu possa me manter.
independente de eu estar empregada ou não, porque a gente que vive no mundo artístico é assim, uma hora você tem um contrato, outra hora você não tem nada. Então, eu preciso dessa segurança para mim, para minha mãe, para o meu irmão e para os meus filhos. Então, não me julguem, por favor, pelo fato de eu querer ter minha casa. Cada um de vocês tem um sonho e eu também tenho meu sonho e esse é meu sonho, não vou abrir mão dele, vou conquistar com ou sem o prêmio da Fazenda. E antes de julgar, de analisar, tenta conhecer a história, né? Porque acho que falar é muito fácil, mas agora sabendo, acho que... Eita, cara, eu falei aqui. Porque eu vi alguns comentários aqui, nossa, mas vai falar de novo disso e tal. Aí agora acho que é um bom choque para as pessoas entenderem. A segurança financeira pode fora, ser atrelada a e mantendo tudo isso, uma estabilidade financeira. Cara, será que eu vou conseguir isso aqui? Lucas, eu sempre fui uma pessoa muito responsável e muito cuidadosa com minhas finanças. Eu venho de uma família que a gente nunca teve casa própria. E então a gente sempre vivia de aluguel. E sempre que o aluguel aumentava, a gente tinha que ir para uma casa menor, mais afastada, mais para o subúrbio, e isso é uma coisa que me incomodava, não ter essa segurança financeira. E eu comecei a trabalhar relativamente cedo, eu tinha 19 anos, eu passei num concurso do Tribunal de Justiça, então toda a minha vida foi assim, eu quero ter uma segurança financeira, porque eu quero ter filhos, eu quero sustentar meus filhos, eu quero ter minha casa. Esse foi sempre o meu sonho. Né? Então esses 2 anos que eu passei, foi a primeira vez, desde os 19 anos que eu trabalho. E quando quando eu vim para São Paulo, eu tive que abrir mão do meu emprego público. Então, essa parte é bastante importante. Com relação à segurança financeira de um concurso público para a vida de uma empresária, uma vida de uma pessoa que não tem segurança financeira. Mas lá, ela consegue ganhar muito mais dinheiro. Mas em toda a parte econômica, é isso. Risco, retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Ela tinha um risco muito grande de não ficar muito tempo ganhando aquele dinheiro, mas ganhou mais do que se ela estivesse trabalhando lá no Tribunal de Justiça, no cargo dela. Porque se o cargo dela fosse um valor muito alto lá, ela não teria saído. Você viver numa cidade cara como é São Paulo, porque eu esperava que surgisse algum convite, algum contrato de trabalho que... Se eu tivesse em João Pessoa, se eu tivesse voltado para João Pessoa, talvez não aparecesse. Então, eu continuei aqui, eu tive que continuar aqui. E era desesperador mesmo. Ver que o dinheiro saía todo mês, sai todo mês, como tem saído, e não entra nada. Então, aquela reserva vai diminuindo. Você fala... Essa parte é muito importante. Ela querendo voltar para onde ela morou, com a mãe, ter um apoio, diminuir o padrão de vida para conseguir se manter e continuar vivendo com o dinheiro que ela tinha guardado, os rendimentos, isso é muito importante. Dar um passo para trás, você segurar ali a parte financeira para depois ir mais para frente. Então, uma coisa é a gente olhar só a parte dela ter falado que não tem uma casa própria. Mas se você for ver tudo que está envolvido no que ela falou, passou por um divórcio, perdeu metade dos bens que os dois conquistaram, não é só um. Os dois conquistaram, não é só um. Porque quando o homem separa da mulher em comunhão de bens, ele também divide a sua parte. Quando a mulher é do lar, nada mais justo de que quando a mulher trabalha e o cara é do lar, dividir também, direitos iguais. Não é isso que todo mundo luta? Então, direitos iguais, o que vale para um, vale para outro. Beleza, teve esse ponto. Teve o ponto dela perder o emprego dela na SBT com um salário bruto de 200, tem imposto de renda, tem o desconto do INSS, tem outras coisas que acabam diminuindo esse valor. Mas ela sim fez uma reserva e é com isso que ela está vivendo. Diminuiu o padrão de vida, foi para o interior e com isso está conseguindo viver. Dá para ela comprar uma casa? Sim, dá para ela comprar uma casa, como a gente viu na parte da entrevista. Só que não é a casa dos sonhos dela. Cada um tem um sonho diferente. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Só tem que correr atrás. Então, sim, ela tem dinheiro para comprar uma casa pequena, mas ela quer uma casa que consiga acolher todo mundo. Como ela falou, quer acolher a mãe dela, quer acolher o irmão dela, tem os filhos dela. Quando casar, eles vão sair, mas
por enquanto está todo mundo e praticamente só ela provê. Então, pode ser que ela tenha administrado mal? Pode, mas se você for ver todas as circunstâncias, ela fez uma boa administração com o dinheiro dela, porque ela ficou 2 anos sem ter emprego e conseguindo viver com o dinheiro. Isso, pontuando aqui, se for de rendimento e não for torrando o dinheiro guardado. Se for torrando, não adiantou nada, ela só guardou o dinheiro e agora está gastando. Se for com rendimento, show, fez uma bela escolha, fez um bom investimento e está colhendo um pouco do que ela plantou ao longo desse tempo. Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima.